Olá, amigos. Eu sou José Pereira. Nesse vídeo vou apresentar as informações financeiras relativas aos quatro grandes times do futebol paulista. Vamos então aos nossos slides como uma forma de facilitar o processo de apresentação e de transmissão das informações. Então, vamos tratar da saúde financeira de quatro grandes clubes paulistas. Ah, Vamos apresentar neste sumário a estrutura do vídeo. O vídeo é composto de três blocos principais. No primeiro bloco, no primeiro tópico, nós vamos apresentar os números relativos às demonstrações financeiras. No segundo bloco, vamos comentar essas informações para que você possa tirar conclusões acerca da saúde financeira do seu time de coração. E no terceiro bloco, vamos tecer algumas considerações gerais de caráter administrativo importantes na gestão, na administração de qualquer tipo de organização, inclusive numa agremiação esportiva. Vamos. Bloco 1, portanto, os grandes números, ou seja, os highlights relativos aos quatro clubes. Então, vamos apresentar os quatro clubes: o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos Futebol Clube, né? Importante destacar que eu utilizei como critério para ordenar os quatro clubes o montante de receitas de cada um desses clubes durante o ano de 2024. As demonstrações financeiras são relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Então, dentro da receita, dentro da arrecadação de cada um dos clubes, está contida a parte de bilheteria, de sócios-torcedores, de premiações, direitos de transmissão, valores recebidos a título de publicidade, de patrocínio, negociação de atletas, arrecadação social e entre outras receitas. Aqui é apenas para exemplificar, para você ter uma ideia do que compõe a receita global de cada um dos times. Então, vamos avançar. Temos as informações nesta tabela, com 6 linhas numeradas de 1 a 6, basicamente, e temos, portanto, essas rubricas de cada um dos clubes com os respectivos valores. Na linha 1, nós estamos apresentando, ou estou apresentando, a receita operacional. A grosso modo, seria o faturamento de cada um de cada uma dessas quatro agremiações durante o ano 2024. Notamos que o Palmeiras, na linha 1, ele teve uma receita de 1.207,4 milhões. Foi o time com maior receita, compreendendo todas aquelas receitas que eu apresentei no slide anterior. Em seguida, vem o Corinthians com 1.114,9 milhões, o São Paulo Futebol Clube com 722,1 milhões e o Santos Futebol Clube com 379,1 milhões. Essa foi a receita global de cada um dos clubes durante o exercício de 2024. Observamos na linha 1, portanto, a receita. Na linha 2, temos o resultado, aquilo que numa empresa com objetivo de lucro, diríamos que seria o lucro ou prejuízo. Em termos de agremiações esportivas, eles apresentam aí na linha 2 o que se chama de superávit. Superávit é uma condição que corresponde a lucro. E o déficit do exercício é quando a agremiação venha a dar prejuízo, a apresentar resultado negativo. O superávit do Palmeiras foi de 198,2 milhões de reais. Em seguida, temos o Corinthians com um déficit de 181,8 milhões. Temos depois o São Paulo com um déficit de 287,6 milhões e o Santos com um déficit de 105,2 milhões.
Pelo que observamos na linha 2, a Sociedade Esportiva Palmeiras foi a única agremiação que apresentou resultado, ou seja, apresentou superávit, resultado positivo durante o relativo ao ano 2024. O São Paulo Futebol Clube é quem apresentou o maior prejuízo, o maior déficit, seguido pelo Corinthians e depois pelo Santos Futebol Clube. Vamos ver agora algumas informações em termos de estrutura, de ativo, de patrimônio líquido e dívida. Na linha 3, estamos demonstrando o ativo total relativo a cada uma das agremiações, ou seja, o Palmeiras com um ativo total de 1.761,5 milhões, o Corinthians com um ativo total de 2.042,7 milhões, o São Paulo com um ativo total de 1.397 milhões e o Santos com um ativo total de 447,1 milhões. Tá? Desse ativo, em seguida temos o patrimônio líquido, na linha 4, o Palmeiras com um patrimônio líquido positivo de 276,6 milhões, o Corinthians com patrimônio líquido negativo. O patrimônio líquido negativo ele ocorre quando as dívidas da empresa ou da instituição são superiores aos seus ativos, ao valor contábil de seus ativos. Então, temos o Corinthians com um patrimônio líquido negativo ou passivo a descoberto, que é outra linguagem, outra denominação utilizada, de 425,2 milhões. O São Paulo, por sua vez, tem um passivo a descoberto de 478,4 milhões e o Santos com passivo a descoberto de 530 milhões. Portanto, o Santos é quem tem o maior passivo a descoberto. A dívida de cada clube, né, podemos visualizar na linha 5, ou seja, o Palmeiras com uma dívida total de 1.484,9 milhões, o Corinthians com uma dívida de 2.467,9 milhões e o São Paulo com uma dívida de 1.875,4 milhões. O Santos apresentou uma dívida de 977 milhões. Portanto, observamos que o ativo total é a linha 3, né? A dívida está na linha 5 e o patrimônio líquido, que é a diferença entre ou seja, entre o ativo e a dívida, está na linha 4. Então, o Palmeiras é a única instituição que apresentou patrimônio líquido positivo aí entre as quatro grandes agremiações. O Santos, pelo que estamos observando, pelo que colhemos ou captamos de suas demonstrações financeiras, é a instituição que apresenta o maior patrimônio líquido negativo. Temos também a linha 6, que é uma forma de obter uma relação, um indicador, né? Porque o conceito de dívida ele é relativo. Quando que uma dívida é grande ou pequena, em termos de valor absoluto, isso não é simples de ser percebido, de ser quantificado. Mas, em termos de valor relativo, nós estamos montando aqui uma relação entre a dívida, que é a linha 5, e a receita, que é a organização, que o time, que a agremiação foi capaz de gerar durante o ano inteiro. Então, observamos que o Palmeiras, a relação entre a dívida do Palmeiras e a sua receita é de 1,2, ou seja, de 120%. Isso quer dizer que a dívida total do Palmeiras em 31 de dezembro de 2024 correspondia a 120% da receita do clube oferida, obtida durante o ano 2024. No Corinthians, essa relação, ou seja, a linha 6, foi de 2,2, ou seja, a dívida do time, da equipe, corresponde a 220% da receita que o time, que a equipe, que o Corinthians, a agremiação gerou durante o ano de 2024. Essa relação, à medida que observamos ela no São Paulo Futebol Clube, foi de 2,6, ou seja, a dívida corresponde a 260% da receita
obtida pelo clube durante o ano 2024. No Santos, é semelhante à situação do São Paulo em termos de dívida, do indicador 2,6, ou seja, a dívida do Santos de 977 milhões corresponde a 260% da receita total gerada pelo clube durante o ano de 2024. Essa receita foi 379,1 milhões, conforme está especificado na linha 1, na última coluna. Vamos então para o novo slide para que a gente possa evoluir com a nossa análise. Falamos de receita, de dívida, agora vamos nos deter um pouco mais no resultado alcançado pelas instituições. A linha 1, esses valores já foram apresentados no slide anterior e foi possível observarmos, reafirmando que o Palmeiras teve a maior receita, né? Em seguida veio o Corinthians, depois o São Paulo e depois o Santos, né? O Corinthians e São Paulo tiveram a maior receita de bilheteria, por exemplo. O Palmeiras teve, pelos dados financeiros colhidos das demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, teve a maior receita em termos de negociação de atletas. Então, a receita na linha 1, na linha 2 nós temos as despesas totais. Então, observando que o Palmeiras teve 1.207,4 milhões de receita e teve despesas totais sem considerar despesas financeiras, de 932,7 milhões. Portanto, o resultado antes das despesas financeiras, na linha 3, foi 274,7 milhões. Então, o Palmeiras teve resultado positivo, né, na linha 3, antes de considerar o impacto das despesas financeiras. E depois também, em termos de Corinthians, observamos que o resultado foi negativo na linha 3, 71,8 milhões, ou seja, na linha 1, uma receita operacional de 1.114,9 milhões e o total de despesa foi de 1.186,8 milhões. Então, observamos que as despesas do Corinthians, entendendo como despesa aquilo que foi consumo dos recursos, não investimento de aquisição do jogador, aquilo que foi consumo de um modo geral, inclui salários de jogadores e demais despesas, por exemplo. Foi maior do que a do Palmeiras. O Palmeiras teve total despesa 932,7 milhões, o Corinthians 1.186,8 milhões. É evidente que nós estamos trabalhando com informações obtidas das demonstrações financeiras, não vivemos o dia a dia do clube. Mas, com toda essa despesa, o Corinthians passou por momentos críticos em termos de desempenho, de qualidade de futebol, enquanto que o Palmeiras, no futebol profissional, vem apresentando resultados bons já há algum tempo. O São Paulo teve despesas de 916,3 bilhões, isso fez com que o resultado antes das despesas financeiras na linha 3 fosse negativo em 194,3 milhões. Para o Santos, o resultado, a linha 3, foi negativo em 32,2 bilhões. Ou seja, o Santos teve despesa de 411,3 bilhões, linha 2, e a receita, conforme já foi apresentado, de 379,1 milhões. Então, esta é a composição da estrutura, receitas menos despesa e resultado, para que você, meu ouvinte, companheiro, torcedor, possa ter uma ideia sobre a performance, a estrutura financeira do resultado do seu clube. Partindo agora da linha 3, que já foi comentada, relativo ao resultado antes das despesas financeiras, nós temos a linha 4, que é o resultado financeiro líquido. O resultado financeiro são as despesas financeiras, né, incluindo os juros, menos as receitas financeiras aferidas pelos clubes. Então, observamos que o Corinthians teve a maior despesa financeira, né, linha 4, de 109,9 milhões. Em seguida vem o São Paulo, 93,4 milhões. Depois vem o Palmeiras, 76,5 milhões. Note que o Santos teve despesa financeira de 73 milhões.
O déficit, o superávit final, também já mostramos no slide anterior, estamos repetindo nesse slide, aí na última linha, na linha 5, para que você possa rememorar e fixar, né, a ideia de grandeza dos resultados. Então, superávit, o único que teve resultado positivo foi o Palmeiras, na linha 5, 198,2. O Corinthians teve déficit de 181,8 milhões, esse déficit total e final, após considerar os encargos financeiros líquidos. O São Paulo teve também um déficit no exercício de 287,6 milhões. Então, o maior déficit, pelo que observamos nas demonstrações financeiras, foi o déficit do São Paulo. O maior endividamento é o do Corinthians, né, a maior despesa, porém o maior déficit no período foi o do São Paulo. O Santos teve um déficit de 105,2 milhões no período. Essas são as informações bastante ricas, mas devem servir como um ponto de partida para quem tiver interesse em aprofundar e aprimorar na análise relativa ao desempenho financeiro das agremiações. Vamos agora para o item 2, no sentido de refletirmos como está o seu time do coração. Então, primeiro ponto que nós temos que considerar, fazer uma pergunta: se os critérios contábeis utilizados pelos times foram critérios uniformes, né? Em tese, devem ser uniformes e estamos admitindo que seja para que isso possibilite a comparabilidade. Os profissionais de contabilidade das respectivas agremiações é quem cuidam disso para apresentar os resultados e a situação contábil, financeira de cada uma dessas instituições. A outra consideração que fazemos antes de entrar na análise específica de cada um dos clubes se refere à gestão dos times, né? A gestão parece bastante complicada. Algumas das agremiações, o Corinthians, por exemplo, tem vivido momentos críticos de tentativas de impeachment de dirigentes e situações bastante complicadas. Por outro lado, são empresas, ou melhor, são instituições que não têm um dono, né? E que resta para a humanidade torcedora, eu estou chamando, qualificar seus torcedores de todas as agremiações, como alguém que sofre, que enfrenta sol e chuva, vai assistir o jogo do seu time do coração, em busca de momentos mágicos, de comemorar o gol, de ver o levantamento da taça, enquanto que as gestões, os chamados cartolas, estão brigando aí dentro dos times. Não vou entrar no mérito de quem está certo, nem de quem está errado, até porque não tenho subsídio para fazer esse tipo de análise. Apenas a gente torce para que a gestão dos times seja uma gestão cada vez mais profissional. Então, resumindo o que acabamos de falar em relação a cada um dos clubes, o Palmeiras, conforme já falamos, é o que apresentou maior receita, apresentou superávit, tem patrimônio líquido positivo, ou seja, maior do que zero, e a relação dívida-receita do Palmeiras é de 1,2, ou seja, de 120%, conforme comentamos já no slide anterior. Em seguida, tem o Corinthians, a segunda maior receita, porém, em termos de despesas, teve a maior despesa entre os quatro. Apresentou déficit, ou seja, resultado negativo, uma elevada relação dívida sobre receita corresponde a 2,2, ou seja, a dívida da empresa corresponde a 220% do faturamento da empresa, não da agremiação, né, do Corinthians. Patrimônio líquido negativo e a performance no futebol não corresponde ao volume de gastos realizados pelo clube. Temos em seguida o São Paulo Futebol Clube, a terceira maior receita, também com déficit, ou seja, apresentou resultado negativo, patrimônio líquido menor do que zero, patrimônio líquido negativo, e a relação dívida sobre receita mais alta, 2,6. Vamos agora para o Santos Futebol Clube, também a menor receita entre os quatro times, apresentou também déficit, ou seja, prejuízo, as despesas maiores que receitas,
patrimônio líquido negativo, chamado passivo a descoberto, patrimônio líquido menor que zero, relação dívida-receita de 2,6, ou seja, de 260%. Já devidamente explicado esse indicador. Vamos agora para o terceiro bloco, conjunto de informações. São as nossas considerações gerais, né, que resumimos aqui em 6 itens principais para reforçar. Primeiro, ponto a destacar, a enfatizar, é a difícil gestão financeira nos clubes da amostra. Então, a coisa não está simples, não está, como é que eu diria, não está fácil de conduzir déficits operacionais e, ao mesmo tempo, longo endividamento e um custo financeiro alto, exceto o Palmeiras, né? Gastando muito e obtendo resultados não compatíveis, parece que isso está sendo uma situação na maioria dos clubes. O Palmeiras tinha obtido resultado, não apenas destacando em função de uma análise objetiva dos números aos quais eu tive acesso aqui através das demonstrações financeiras. Então, grandes clubes, grandes patrimônios. E vem sempre aquela pergunta: patrimônio de quem? Né? Mais uma vez, destaco que o torcedor é quem sofre, é quem padece pelo seu clube, enquanto que as correntes, diversos segmentos dentro de cada clube estão disputando poder e alguma coisa, especialmente o Corinthians, que eu já citei agora há pouco. E aí você analisa se o teu clube também enfrenta situação semelhante. A performance no futebol é relevante para o conjunto do futebol profissional, porque é isso que leva ao prestígio do time, aumenta a sua torcida, entre outras condições, né? Eu quero destacar ainda, né, nesse item 5, em termos de gestão das agremiações, algumas áreas de conhecimento são necessárias, da mesma forma que se faz essa análise, essa gestão de natureza profissional nas grandes empresas e organizações. É preciso que no futebol as agremiações também façam isso. Primeiro, uma visão estratégica, né? Então, a estratégia em termos de clube de futebol, ela não tem como não olhar para o presente e para o imediato, porque o resultado imediato é uma expectativa de cada torcedor em cada momento, mas ela tem que se manter em sintonia com a visão de longo prazo, de médio e de longo prazo, que assegure a estabilidade do time ou sua evolução ao longo do tempo. Quando eu falo time, aí eu quis dizer da agremiação, não especificamente no time do futebol, apesar de que ele está incluído também nesse processo. Em termos de finanças, o equilíbrio financeiro, gastar dinheiro, gastar bem para obter o melhor resultado possível, manter uma estrutura de capital adequada, ou seja, o endividamento dentro de um nível de suportabilidade pela instituição, pelo clube. Em termos de controladoria, são sistemas de controle, pode incluir auditoria, compliance, entre outras ferramentas. É importante que o clube que lhe dê atenção, que tenha um sistema de gestão, de controladoria que possibilite um acompanhamento contínuo acerca da situação, dos resultados que estejam sendo atingidos e também possibilite medidas corretivas no momento adequado. Em termos de marketing, isso eu acho que os clubes, de certo modo, eles trabalham buscando patrocínio, buscando aumento de receita, tentando trabalhar sua reputação, desenvolvendo e apresentando novos modelos de novas camisas, coisas desse tipo. A parte de recursos humanos, é importante que o clube, que toda a gestão, desde a direção do topo, ela tenha qualificação em gestão, assim como estejam qualificados também todo o suporte, toda a estrutura de apoio do clube, né? O papel social do futebol, um papel importante para a sociedade brasileira,
para o bem-estar do cidadão, para que ele esteja feliz com o resultado do seu clube, respeitando, evidentemente, o torcedor adversário. E, finalmente, eu quero reforçar aqui na linha 6 a necessidade ou a sugestão, vamos dizer assim, para que o futebol ele passe a ser tema de pesquisa em diversas áreas de conhecimento, nos cursos de graduação ou de pós-graduação nas faculdades, quer seja de administração, economia, entre outras, direito e assim por diante, para que possam ser desenvolvidas pesquisas que possibilitem, que mostrem rumos e caminhos de ação, de organização e de atuação que possam dar maior segurança, uma segurança cada vez maior aos nossos clubes. Nosso futebol, tendo várias equipes, né, em boa situação financeira, em bom desempenho, o Brasil como um todo ganha com isso, né? Muito bem, você que assistiu esse vídeo, agradeço a você por ter participado, acompanhado. Convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhar nossas produções, nossos vídeos, né, que espero que esteja sendo de interesse, nosso vídeo de interesse para você. Receba o meu abraço e até breve.